Meu nome é Adalberto, aqui. Eu trabalho lá na Cisco e a gente decidiu montar esse tutorial para vocês, principalmente porque esse é o ano da nossa comemoração de 10 anos, né, da iniciativa de IPv6 aqui no Brasil. Só apresentando, eu sou engenheiro lá na Cisco, eu cuido especificamente da área de Local Service Providers, então, ou seja, são os provedores de acesso que não são as telcos, são os provedores regionais, são vocês, o meu principal público-alvo, vamos dizer assim. Dentro hoje do tutorial, na verdade, quem apresentará o tutorial de fato vai ser a Ana Lúcia, que está aqui, já há bastante tempo aqui, uma engenheira muito experiente aqui da Cisco, que conhece bastante de IPv6 já há muito tempo, teve a oportunidade de implementar IPv6 nas operadoras já desde o início da iniciativa já há bastante tempo. E o nosso principal maestro aqui, o Gilberto, que foi quem preparou lá todo o lab, junto com o Samuel e a equipe lá da ISP Express, dentro do laboratório deles, para fazer toda... a ideia aqui é fazer o fim a fim, tudo direitinho, desde o set-top box, lá, o CPE que está na casa do cliente, como é que ele está conectado na internet, misturado lá com configuração de broadband, misturado com configuração de CGNAT, depois como é que eu passo, como é que eu preparo minha rede para IPv6, como é que eu começo a distribuir os IPv6 para os meus clientes, como é que eu dou o serviço de IPv4 para os sites que só têm IPv4, para um cliente que está conectado em IPv6, e assim por diante. A ideia é a gente já, com esse tutorial, não só cobrir como é que é a configuração do provedor de hoje, fim a fim, mas também, olha, vamos ver qual que é o nosso próximo passo. Quando a gente resolver fazer IPv6 puro, como é que vai ser? Essa que é a ideia. Então, eu vou fazer só uma introduçãozinha breve, e que, basicamente, não vou falar aqui nada de muito novo, eu só atualizei alguns slides que foram feitos em outubro, na realidade, no fórum do IPv6, na última versão, né, do fórum do IPv6 aqui do NIC, na comemoração dos 10 anos. E só para perguntar, quem de vocês que estava aqui no fórum? 3, 4, 5, bom, poucas pessoas. Então, para a grande maioria, isso daqui ainda vai ser uma novidade. Todas as apresentações, não todos, né? Alguns slides aqui foi eu que acabei trazendo, mas os slides que eu trouxe de lá do fórum de IPv6, eles estão referenciados, e vocês podem já saber exatamente qual que é a apresentação e quem foi que falou, tudo direitinho. Mas, junto com o pessoal do NIC que está aqui presente, pessoal, na verdade, o recado é muito direto e reto. IPv4 acabou. Então, aqui está a quantidade de prefixos disponíveis em cada um dos órgãos que distribuem em cada uma região do mundo, correto? A nossa região, que inclui o Brasil, é o LACNIC, aqui para a América Latina, que é o azulzinho aqui. E se a gente for pegar o azulzinho, olha, ele lá, em 2014 para 2015, aí o pessoal ligou o botão vermelho dizendo, opa, vai acabar, vamos mudar a maneira como a gente está distribuindo os prefixos e vamos entregar os prefixos mais paulatinamente aqui. E aqui, ó, final de 2018, começo de 2019, dá uma olhada como é que está a retinha, se continuar tudo igual. Ou seja, ano que vem, praticamente, já era. Esse aqui é o recado. Então, o que aconteceu? Com o esgotamento, isso daqui foi o Ricardo Patara, nosso colega lá que falou durante o fórum, a política que foi implementada já em 2011, né, conta com 3 fases. Olha, primeiro acabar com os estoques maiores, depois, em 2014, quando aquele gráfico parou de cair de uma vez e começou a ficar mais retinho, o pessoal falou assim, opa, temos que economizar. E a fase 3, que é a fase atual, é a alocação de prefixos cada vez menores, ou seja, um provedor novo ou um provedor que está indo para uma região nova, para uma cidade nova, e precisa de mais prefixos e precisa de mais endereços, tá? Já ganha só um pouquinho, vocês sabem disso melhor do que eu, vocês sabem como é que isso funciona. A previsão atual de esgotamento, previsão porque, na verdade, o pessoal, olha, está acabando, conseguir realocar um prefixo de alguém que faliu, parou de usar, esse tipo de coisa, dá uma esticadinha, mas quanto mais o tempo passa, essa esticadinha vai diminuindo o fôlego e a previsão atual é para final do ano que vem, né, final de 2019, comecinho de 2020,
acabou, não tem mais prefixo para entregar para ninguém. Então, motivador, pessoal, é tipo assim, corre que o bicho está aqui atrás, ó, correndo, né? Que vai pegar a gente daqui a pouquinho. Essa aqui é o status que nós estamos hoje. Por outro lado, vem aqui o IPv6. E esse gráfico não é uma surpresa para ninguém. Países mais desenvolvidos e países emergentes que gastam mais IP, que têm mais desenvolvimento de internet, acabam subindo no ranking, correto? Então, a situação do Brasil não é ruim. Em outubro, nós estávamos em 8º, agora, em dezembro, a gente caiu para 11º, então a gente deu uma bobeada aí. Mas isso aqui é porcentagem de adoção. Então, países menores tendem a passar mais rápido lá para cima. Então, um Brasilzão que nós temos aqui, o importante é a quantidade de prefixo que está lá e tudo mais. Mas nós temos feito um bom trabalho, a gente tem precisado fazer um bom trabalho, então a gente tem feito um bom trabalho. E se a gente der uma olhada aqui nas regiões do mundo, aqui, Américas, Europa e os caras principais aqui na Ásia já estão começando a tomar conta disso. E aqui no Brasil, prefixos estamos razoavelmente bem. AS, o que significa ter AS e ter prefixos? Significa que, mesmo que a gente não esteja implementando agora, a maioria de vocês, a maioria dos service providers, operadoras e tudo mais, já estão se preparando. Então, os prefixos já estão alocados, bastante, 50% praticamente, 40% dos prefixos, os autonomous systems, os trânsitos, as pessoas que entregam banda para vocês, já estão, a grande maioria, já preparado para o IPv6. E o mais importante para nós aqui, para a nossa tomada de decisão, o conteúdo, oficialmente aqui, 62% já está em IPv6, o que é um dado muito, muito, muito importante. Essas estatísticas do próprio SixLab da Cisco, nós temos essas estatísticas. Na verdade, a Cisco mantém o monitoramento dessa utilização de IPv6 mundialmente, assim como a Google e outros grandes provedores aí, e atuadores na área de redes. Nós temos essas estatísticas todas lá. E como que está a nossa adoção aqui ao longo do tempo? Dá uma olhada. Ó. Em 2014, aqui, quando a luz amarela saiu de amarelo e foi para vermelha, lá o pessoal acendeu a luzinha vermelha no painel, o que aconteceu? Olha, a quantidade de IPv6 de prefixos alocados cresceu bastante. A quantidade de IPs, de prefixos que estão efetivamente sendo divulgados, sendo roteados, aumentou proporcionalmente igual. Estamos só com cautela para entregar isso daí para clientes. Na verdade, quem impulsionou isso, quem tem um chute aí, quem que acha que são os maiores players que estão impulsionando isso aqui no Brasil e no mundo como um todo? Isso daqui não é conteúdo. Então, se são prefixos, na verdade, não são os caras que estão gerando conteúdo, são os caras que estão entregando, ou pelo menos configurando a rede, né, com o IPv6 ali, e aqui embaixo, a retinha aqui da verdinha, é quem que, literalmente, já está entregando IPv6 only para os clientes. Quem que está começando a fazer isso no Brasil? Vamos dizer que sim, os grandes ISPs, eles são os caras principais, mas não são todas as fatias deles. No Brasil, e acho que na grande parte do mundo, a adoção está sendo muito mais rápida, óbvio, no mercado que cresce, que é o mercado que cresce mais rapidamente, que é o mercado de mobile, né? Então, se vocês forem dar uma olhada no celular de vocês, e vocês entrarem no site lá, teste.ipv6.com ou .net, se não me falha a memória, vocês vão ver que, em qualquer lugar que vocês forem do Brasil, você pode ir para Goiânia, você pode ir para Amapá, você pode ir para o lugar onde você quiser, o IPv6 está ready para praticamente todas as redes aí de telefonia celular que a gente tem aqui no Brasil. Então, a coisa está... Oi? Em alguns lugares está funcionando sim. Eu tenho visto o verdinho em tudo lá na Claro. Eu tenho as duas, né? Eu uso a Claro e a Vivo, e, a princípio, nas duas, eu vejo o verdinho na maioria dos lugares. Eventualmente, em alguns lugares, pode ser que não tenha. Mas, pessoal, do conteúdo, na verdade, o pessoal que provê conteúdo já vem colocando o conteúdo disponível já há bastante tempo,
Para o conteúdo é relativamente mais fácil. Se as aplicações não tiverem um problema, se elas forem baseadas em web, hoje em dia, praticamente tudo que é baseado em web já vem transparente, já trabalha com IPv6 tranquilo, e aplicações que foram desenvolvidas aí nos últimos 5, 6 anos, dificilmente alguma plataforma aí de desenvolvimento tem algum tipo de problema para a implementação do IPv6. Ou seja, o conteúdo ali já está disponível praticamente para a gente poder acessar a grande maioria dele já em IPv6. Apesar de a gente olhar aqui, olha, não IPv6, já com IPv6. Se a gente for ver, tem o dobro aqui, então, um terço, vamos dizer assim, já está totalmente já IPv6, 2/3 não estão. Agora, a pergunta é, o quão significativo que são esses 2/3 que não estão prontos versus 1/3 que está pronto? E aqui eu vou, de novo, lá do fórum de IPv6, o próprio Fábio, que é um dos executivos lá da Vivo, que foi convidado para esse painel, ele colocou lá para a gente, olha, o dado público é que a rede da Vivo como um todo, e aí falando das grandes operadoras, né, 50%, esse dado é público, 50% já é totalmente IPv6. Na rede móvel, é mais concentrado. Ou seja, o camarada que está utilizando a internet no celular e o cara que está só fazendo browsing, ou seja, não é o público corporativo, que a gente tem que lembrar que, no total, dos clientes lá, tem muito cliente corporativo, tem muito cliente de tudo quanto é tipo. Mas, para quem atende o usuário final, o camarada que está navegando, o usuário doméstico que está navegando ali por celular ou através do celular, 70% do tráfego. O que significa 70% do tráfego? Não é que 70% do conteúdo disponível está em IPv6. Não. É que, do interesse de tráfego do cliente, 70% passa direto em IPv6. Ou seja, se a gente for olhar hoje em dia, já está valendo a pena. Se eu entregar IPv6 para o meu cliente e 70% do meu tráfego, 70% das sessões, 70% das conexões, elas não passarem pelo IPv4, o que eu ganho com isso? Aqui na sala dos provedores, quem que está utilizando IPv4 puro, tem IPv4 tranquilo e não está precisando de CGNAT e não precisa fazer nada? Alguém? 1, 2. E quem que já tem na rede, já começou a implementar já o CGNAT? Pessoal? 4, 5. Bom, o pessoal está um pouco tímido, eu acho que é porque está muito cedo. O pessoal está um pouquinho tímido, mas, terminando o IPv4, a gente não tem outra alternativa a não ser CGNAT. O pessoal que tem IPv4 e que está conseguindo distribuir para os clientes, a princípio, você não vai precisar sofrer muito com essa questão do IPv6 agora, mas já é interessante você já pensar como é que você vai fazer para a tua rede no futuro, para você não ter que passar pelo CGNAT. CGNAT, a gente sabe que dá muito problema, né? Não é uma aplicação aí tranquila para a gente lidar. Então, a decisão aqui é o seguinte, eu tenho que investir em CGNAT. CGNAT eu pago por conexão. Se eu estou com a minha rede IPv4 e eu preciso começar a implantar em CGNAT, eu tenho 100% dos meus clientes, eu tenho 100% do meu tráfego, eu tenho 100% das conexões que eu preciso natear. Ou seja, o investimento para aquele equipamento fazendo CGNAT, ele é grande, ele é para 100% da minha base, os caras que eu quero colocar. Eu vou dar uma experiência ruim para 100% dos meus usuários, para aqueles que tiverem que passar pelo CGNAT. Então, se a gente for pensar nessa estatística aqui, de que 70% de uma utilização típica de internet, ela já poderia ir em IPv6 direto, olha só, eu poderia ter 70% da minha base mais feliz, sem passar por tradução, sem passar por latência, acessando o conteúdo direto, sem nenhuma tradução, sem precisar gerar log para o Marco Civil da internet, e o meu investimento seria tomar conta dos 30% dos sites, do 30% do meu tráfego, que não é tráfego IPv6 puro. Ou seja, eu teria ali uma redução de custo e uma melhoria na satisfação do meu cliente, que teria um impacto, basicamente, só para o que sobra aqui, dos
30% dos 70%. Tudo bem? Então, por esses motivadores, né, porque, quer dizer, terminamos lá o fórum em outubro com essa sensação de que, puxa vida, olha, está valendo a pena mesmo. Quem está colocando IPv6 lá está tendo economia de custo e está realmente entregando uma qualidade melhor para seus clientes. Então, segundo o próprio pessoal da Vivo, o NAT64, o IPv6 puro para o cliente, ou seja, eu não estou com IPv4 reduzindo IPs. O NAT64 ele também reduz IP, ele também é um NAT. Assim como o CGNAT é um NAT, o NAT64 também é um NAT. Só que eu estou utilizando lá 30% do meu tráfego que não consegue ser IPv6 direto, e eu estou fazendo o meu CGNAT, vamos dizer assim, específico para o IPv6 só para 30% do tráfego. Poxa, me parece um bom negócio. A gente vai jogar fora o que tem? Vai jogar fora todos os usuários que estão lá? Não. À medida que eu vou implantando clientes novos, eu vou adequando a minha rede, a Ana vai explicar mais para a gente isso hoje, quais são os passos para essas coisas serem feitas, o Gilberto vai mostrar para a gente efetivamente como implementa esses passos para as coisas serem feitas, e a ideia é a gente já ir preparando a rede e, paulatinamente, implementando os clientes, alguns em IPv6. CGNAT dá problema. Então, isso acho que é um consenso para a maioria dos provedores, que é assim, comecei a implementar o CGNAT. Coloquei o cliente debaixo do CGNAT, de cada 10 clientes, X clientes lá vão ligar, 1, 2 clientes vão ligar, dizendo assim, minha aplicação aqui de game parou de funcionar. Eu tinha uma câmera IP que eu conseguia acessar, depois da manutenção que vocês fizeram a partir da data X, eu não consigo mais acessar minhas câmeras. Vocês já estão acostumados com isso. E aí o que acontece? O cliente liga para vocês, o que vocês fazem? Para quem tem CGNAT? Dá um IP público para o cara, dá um IP para ele, e os IPs estão acabando. Daqui a pouco não vai dar mais para fazer isso. Então, eu acho que com aquela ideia de que, ao invés de você fazer isso para 100% da tua rede, você poderia estar fazendo isso para 30% da tua rede, você está economizando ali também. Mais um ponto. Então, isso não vai mudar muito. Se 70% do tráfego já é por IPv6, eventualmente, algum site que aquele cliente não possa acessar e, ao mesmo tempo, não possa passar pelo CGNAT, quer dizer, o teu universo de chamadas para esse tipo, utilizando o IPv6, a tendência é diminuir cada vez mais. Então, o CGNAT em si, por si próprio, ele já é um problema, e, infelizmente, para quem não tem IPv6 disponível aí pelos próximos X anos, aí, em algum momento no futuro vai ter que começar a usar o CGNAT, e o CGNAT é problema. A nossa ideia aqui hoje, para falar para vocês e tentar mostrar na prática o que o IPv6 não é um bicho de 7 cabeças e dá para fazer ele com a mesma complexidade, com a mesma dificuldade do IPv4, é justamente mostrar para vocês, olha, se vocês já estão com um negócio que é problemático, por que vocês não vão para um outro negócio que a tendência é diminuir a quantidade de problemas ao longo do tempo? Que é os problemas com IPv6 à medida das adoções. Hoje tem um ponto, que é um ponto bastante crucial aí em termos de IPv6. Esse ponto crucial de IPv6 hoje é a parte de gaming. Então, o gaming ainda é, hoje, o grande calcanhar de Aquiles, que é o showstopper. Né? Poxa vida, se eu colocar IPv6 na minha base, quantos % da minha base tem lá um game online que é complicado com IPv6? Mas, gente, ele é complicado com o CGNAT também. Você não vai ter outra saída a não ser dar um IPv4 válido para aquele cara. Então, ao invés de você ir para o CGNAT, quando o cara te ligar com um problema, você dá um IPv4, vai com IPv6, quando o cara te ligar com um problema, você dá um IPv4. Só que aqui no IPv6, olha só, o Eduardo, aqui do NIC, me deu um update ontem à noite, domingão, conversamos lá sobre isso daí, e o pessoal colocou no fórum lá da ONU essa necessidade, que isso daí está realmente travando o desenvolvimento do IPv4 e usuários estão sendo impactados, e a comunidade já está mobilizada e alguns grandes fabricantes, aí, grandes portais aí de gaming já estão indo para esse caminho de se sensibilizar e já estão indo para esse caminho de acelerar a adoção de IPv6. Ou seja, em um espaço aí, acreditamos que não muito grande de tempo,
esse game já não será mais um problema. Você vai esperar isso deixar de ser um problema para começar a testar na sua rede, para começar a dar para alguns clientes, para começar a criar na sua empresa a cultura do IPv6? Espero que não. E estamos aqui para ajudar vocês. Se a gente for olhar hoje em termos de protocolo, em termos de desenvolvimento, pessoal, IPv6 não é mais, já está, o problema passou, já era. O recado em outubro aqui no fórum de IPv6 é, gente, por que ainda estamos falando nisso e já não estamos com as redes já prontas para o IPv6 ainda? Se a gente for olhar os desenvolvimentos que estão acontecendo hoje em termos de IPv6, olha, protocolos novos de IoT, desenvolvimentos novos de criptografia e privacidade, ou seja, os workgroups que têm para resolver problemas hoje estão já na crista da onda. Os workgroups de IPv6 hoje em dia não estão mais resolvendo, olha, como é que é o DNS, como é que é a técnica de migração, que técnica que eu vou usar para manter o IPv4. Isso aí já foi, já era. Está tudo pronto. Existem várias maneiras de você fazer, é só questão de você escolher, dentro dos teus dispositivos e a tua rede, qual que é mais legal, se você vai usar Dual Stack Lite, se você vai usar alguma outra técnica lá, XLAT, o que você vai fazer, mas as técnicas já estão lá e não se fala mais nisso nos workgroups. Isso já era. Isso é ponto resolvido. A questão é simplesmente você se localizar em que ponto que você está, e a ideia é justamente você, de uma rede IPv4 pura, você começa a preparar teu backbone, você começa a fazer o desenvolvimento de IPv6, você adota algumas, tendo alguns clientes já em IPv6, você adota uma técnica de compatibilidade para você poder passar o IPv4 em cima da tua rede, que é IPv6, e você vai, do outro lado, virando e aumentando lá NAT64 para o pessoal que é IPv6. Lá na frente, quando fizer sentido, passou de 50%, eu pego o meu pessoal de IPv4, já faço para sair para IPv6 também, e, pessoal, e aí vai embora. A adoção está por esse caminho. Tudo bem? A nível de backbone, então, hoje a gente usa a técnica de IPv4 para passar IPv6. Uhum. 6PE, hoje se vai construir um L2 VPN, você sobe um transporte em PLS sobre IPv4. Uhum. E IPv6? A gente vai cobrir tudo isso hoje durante o dia. A ideia é justamente essa, como é que você prepara o teu backbone, como é que você entrega o IPv6. Depende muito de como você está fazendo. Se você estiver usando o PPPoE, por exemplo, a coisa fica mais tranquila, porque você, né, entrega direto lá dentro. Mas posso pedir para você segurar, porque a ideia hoje, ao longo da manhã, é a gente passar por esses pontos todos. E a gente vai falar exatamente disso daí, agora, durante o meio. Na verdade, a Ana e o Gilberto vão mostrar isso um pouquinho. Então, essa é a topologia que normalmente vocês têm, né? Não é uma topologia de referência mundial para uma grande operadora, mas para nós aqui, para a nossa realidade, as nossas preocupações são essas, e, tipicamente, as camadas de implementação que nós temos na rede são essas. A gente tem lá um cara de borda para conversar BGP lá com a camada de transporte. Eu tenho uma camada aqui, que é uma camada de core, e eu chamo aqui de core, core de serviço. É onde eu vou colocar lá o meu BNG, o meu CGNAT, o meu NAT64, fazer o PPPoE ali dentro do BNG, ou então o IPoE dentro do BNG. Normalmente fica aqui nessa camada. Eu tenho a minha outra camada de MPLS, que você comentou, fica aqui dentro desse ponto, e a minha rede de acesso para o cliente. Dentro dessa topologia de referência, a gente tem várias maneiras de montar essa rede. A gente pode fazer uma montagem pequenininha. Olha, eu tenho um equipamento lá, que ele tem todas as funções de core e todas as funções de transporte. Diga-se de passagem, essa é a recomendação da Cisco, de colocar os equipamentos, de fazer as funções todas agregadas numa única caixa, que a nossa arquitetura privilegia muito fazer isso. E eu tenho a minha rede aqui de agregação em PLS, muitas vezes colapsada a agregação com acesso, e o meu CPEzinho lá. Ou seja, de maneira muito simples, eu poderia começar a minha rede com 2 equipamentos e está pronto para fazer ali tudo. No dia a dia, na verdade, nem sempre é assim, né?
Eu poderia fazer a mesma coisa, só que com equipamentos maiores. Então, no desenho anterior, eu tinha lá um anel de 10 GB e um throughput para a internet até 20. Aqui a gente tem lá um anel de 300 GB, um throughput com a internet aí de 120 GB, um anel de 100 GB. Dependendo de onde que eu estou, eu posso precisar fazer um anel metropolitano maior, eu segrego ali o acesso da minha agregação. Mais para frente, eu posso segregar o core do meu transporte e fazer os caminhos aí que a gente está acostumado. Na verdade, nesse laboratório, nossa proposta hoje é fazer esse segundo desenho. Nós estamos aqui. Um equipamento ASR1000 é o nosso equipamento para fazer tanto broadband quanto CGNAT e NAT64, lá tudo junto ali, e poderia terminar MPLS, nesse caso a gente não está terminando MPLS, mas poderia também, e um equipamento NCS, mais um outro 9000 atrás, para fazer a parte de rede de MPLS. Então, a gente está realmente com um cenário enxuto, mas com um cenário completo ali do provedor. Pessoal, tudo bem? Bom, então agora eu vou passar a palavra. Você quer pegar a palavra? Explicar um pouquinho como é que está estruturada a apresentação, como é que vai ser, não é? Tá bom. Bom dia, pessoal. Sou Gilberto Silva, eu sou engenheiro de redes e instrutor da Network Academy e damos suporte também para a parte aí do nosso programa ISP Express. Lá nós temos um laboratório onde nós utilizamos tanto para a homologação dos softwares que os provedores usam junto com nossos equipamentos, mas fazemos testes e uso também para instrução e treinamento. Tá? Então, como é que funciona aqui? Aqui. Aqui. Esses são os equipamentos que nós estamos utilizando no nosso laboratório. No meio da luzinha. Está aqui. Beleza, obrigado. Por causa da filmagem. Tá ok. Então, nós temos lá um ASR 1001X. Esse aqui é o equipamento de entrada da Cisco para a parte de Service Provider. Tá? Nós temos aqui também lá um ASR 9001, tá? Que é também o equipamento de entrada da família 9000. Estamos utilizando esse modelo, apesar dele ser o início da família, né? Nós estamos com 6 portas de gigabit, ele tem 4 portas de 10 GB. Esse equipamento aqui está preparado para fazer borda BGP, ele faz PPoE, né? Toda a parte de concentração de PPoE. Ele vai fazer o CGNAT, ou NAT64, tá? Ou seja, toda a parte de BLG. Ou seja, você pode colocar todos os serviços necessários nessa mesma caixa. Tá? Idem ao 9001, que, com a exceção do CGNAT, né, ele é um equipamento extremamente parrudo, que faz borda também. Né? Só que nos nossos laboratórios nós estamos centrados no 1001. Temos o roteador NCS 5400. Esse é um roteador, ele tem 24 portas de 10 ou 1 GB, tá? 2 portas de 100 e 8 portas de 25 GB. Esse equipamento ele faz MPLS, ele faz BGP, tá? Nós utilizamos no início do acesso para fazer MPLS. Ele também é muito utilizado no jargão popular do pessoal. O pessoal fala de topo do rack, onde você coloca
toda a concentração, né, todo o acesso dos links das operadoras, PTT, geralmente o pessoal conecta nele para depois ir para o roteador de borda. Tá? No nosso anel, nós vamos utilizar o ASR 920, também é um roteador. Uma coisa que eu faço aqui, um parênteses. Os outros fabricantes, geralmente, vocês fazem um anel, ou com MPLS, ou L2 puro, geralmente utilizando switches. No conceito da Cisco, não. Nós utilizamos roteadores fim a fim. Tá? Em todas as camadas do projeto de rede. A gente utiliza roteadores até no acesso, que é, no caso, o 920. É um roteador que ele pode ser acesso. Geralmente, ele faz o anel, controla o anel, o MPLS, o SPF, e, na ponta, no acesso, vocês podem conectar nele os LTs, né? Ou seja, ele faz a parte da última milha também, tá? Esse equipamento. No nosso laboratório, embora nós não somos uma S, nós vamos simular aqui o BGP. Então, quem vai fazer peer com o nosso 1001 no BGP vai ser outro Cisco, que é o 2911. Esse aqui é um roteador lá da área corporativa, vai fazer peer BGP com 1001. E nós vamos tendo como os clientes, simulando os clientes, a família ISR, né? Seria o CPE do cliente, o 1905 e 1800. Esse ME3400 é um switch metro, tá? É um switch layer 3 metro, que vai fazer parceria aqui com 920 no anel. Okay? Então, a topologia lógica que nós vamos apresentar é um roteador, que seria o 2900, que está na internet. Ele vai fazer peer com a SR1001, que vai ser a borda. O ASR1001 vai fazer toda a parte de BGP. Ele vai ser o concentrador PPoE. Ele é o BNG, para fazer a autenticação lá com o Radius, com o sistema de Radius. Ele vai fazer também na caixa CGNAT, NAT64, e vai entregar IPv6 puro, né? Ou seja, é tudo na mesma caixa. Isso também é para quebrar um paradigma, né? Geralmente, todos os consultores, e eu era um deles, falavam assim, pessoal, não coloca tudo na mesma caixa. Cada um faz o teu. Aí o pessoal compra um roteador de $1 milhão só para fazer a borda. Aí compra outro $1 milhão para fazer o BGP. Nesse caso, a Cisco, ela desenvolveu, tanto na família 1001 quanto 9001, uma plataforma, um hardware, né, específico, que talvez numa próxima oportunidade, quando nós focarmos os equipamentos, vocês vão verificar que esses equipamentos foram desenvolvidos para essa utilização. Então, a Cisco vem para quebrar um paradigma de mercado, né? Hoje nós podemos e temos condições de colocar tudo na mesma caixa. É o que nós vamos mostrar hoje para vocês aqui. E nós estamos seguindo a topologia lógica, nós temos aquele NCS 540, que inicia o anel MPLS e faz a distribuição na rede. Ele está conectado, ele vai estar conectado aqui ao servidor Rails, que são os softwares, né? Os vários fabricantes aí, tem vários fabricantes de softwares na parte aí os pequenos provedores. Nós estamos, no momento, homologando muitos fornecedores de softwares para poder conversar legal com a Cisco, porque eu fiquei sabendo que 99% dos fabricantes de software estão focados para outra marca do mercado, e agora nós estamos trazendo esse pessoal também para começar a falar com o Cisco. E aqui é a topologia física que está lá. Na topologia física, nós temos um link de 1 GB chegando no 2.900, tá?
Esse 2900 nós levantamos uma seção BGP, tanto IPv6 como IPv4. Está conectado no NCS 540, que faz uma Bright Domain, até o Cisco SR 1001. Esse aqui está sendo realmente a borda. Ele que está fazendo o BGP peer com o 2900, tanto IPv4 quanto IPv6. Tá? Aqui vocês estão vendo que tem um 9001 também, que ele faz borda, só que, nesse caso, no nosso laboratório, nós não estamos utilizando ele, porque o nosso foco vai estar no 1001. Mas poderia ser esse cara fazendo borda também. Saindo aqui, ó, o 1001 ele vai estar conectado ao servidor de software, né, o software de autenticação. Ele vai estar preparado para fazer tanto a borda BGP, faz autenticação BNG, concentrador, CGNAT e NAT64. Saindo daqui, você tem aqui, no início, né, no 540, o início do nosso anel de distribuição. No anel de distribuição, nós estamos trabalhando, como falei, com 2 equipamentos, 920, desculpa, e os IE. Aqui fazendo um anel, MPLS rodando aí. Tá, aqui nós podemos simular todas as condições, só que nesse laboratório nós estamos rodando o MPLS com SPF e fazendo L2VPN, né? Entre os CPS na entrada, aqui, o CPS na SEP, L2VPN, e onde esses acessos estão fazendo conexões, né, os túneis PPoE para o ASR. Eu acredito que isso é muito, muito similar ao real do que vocês realmente fazem no dia a dia, nas operadoras. Então, nós estamos simulando isso. Então, basicamente, esse é o laboratório que nós vamos trabalhar. E agora eu passo o microfone à Ana, que ela vai dar continuidade. Obrigado. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Ah, tá. Onde é que aperta? Aqui é a luzinha para baixo para cima. Tá. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de começarem, que eu acho que talvez tenha ficado um pouco confuso. O objetivo desse tutorial é mostrar um caminho de migração de IPv4 para IPv6. Né? Eu acho que o Adalberto colocou muito bem o porquê. Né? Eu acho que não há dúvida, né, da necessidade de fazer isso. E a gente não queria fazer uma coisa só teórica, né? Porque o teórico, de certo modo, eu acho que vocês já tiveram acesso. Né? O Nick vem fazendo um trabalho brilhante aí de educação em IPv6. Então, o foco é mesmo fazer e mostrar. Né? Então, a gente vai ficar intercalando o tempo todo, durante a apresentação, uma parte de teoria, onde a gente explica, beleza, qual é uma estratégia de migração que pode ser feita? Né? O que está envolvido em termos de tarefas e tecnologia nessa migração? E aí a gente mostra. Né? A ideia de mostrar para vocês verem que não é complicado, né? Meio que desmistificar e incentivar. Tá? Então, começamos mostrando... O objetivo era mostrar como é que esse laboratório, que está numa arquitetura, numa topologia semelhante ao que a maioria de vocês adotam, né? E, a partir daí, a gente vai mostrando passo a passo uma forma de fazer essa migração. Tá? Então, começando falando da estratégia de migração. Que estratégia de migração seria interessante? Primeiro, eu tenho que aprender a usar isso aqui. Eu aponto para onde? Tem que fazer uma certificação para usar caneta. Tá bom. Bom, então, isso era no passado. Né? Assim, o que a gente tinha antes? Backbone puramente IPv4, endereçamento público no backbone. Obviamente, a gente tinha clientes que adotavam o IPv4 privado, né, continuam tendo, e ele fazia o NAT, mas a operadora, o provedor, não tinha que se preocupar com isso. Né? Totalmente IPv4, não tinha problema de endereçamento. Né? O curso ainda não está 100%. Agora.
Bom, o que a gente está fazendo hoje? O que a gente está sendo obrigado a fazer hoje? Colocar IPv4 privado dentro do backbone, dentro do nosso backbone, né? Dentro do backbone provedor, simplesmente porque não tem mais IPv4 suficiente. Isso nos obriga a fazer o NAT dentro do backbone, que é o Carrier Grade NAT, né? Com todas as implicações e as dificuldades e os problemas que o Carrier Grade NAT traz, que foi algo que o Adalberto pontuou, né? A longo prazo, não dá para continuar assim, né? Não dá para a gente ter a nossa rede, vai chegar um ponto que ela vai estar 100% fazendo Carrier Grade NAT, né? Outro dia eu vi uma discussão dentro de um dos grupos do IETF que trabalha com isso, né? Que alguém escreveu um artigo dizendo IPv6 já era, né? Porque IPv6, como se eu tenho uma solução hoje que é fazer Carrier Grade NAT, vou fazer Carrier Grade NAT do resto da vida. Grande bobagem, né? Grande bobagem. Fazer Carrier Grade NAT o resto da vida é um custo que ninguém pode, não tem como a gente levar esse custo à frente, né? Sem contar o que já foi discutido aqui anteriormente, de que certas aplicações não vão funcionar com Carrier Grade NAT, e aí você tem a necessidade de dar um endereço público, e se você não tem endereço público, o que você faz, né? Então, como tecnologia de transição até hoje tem funcionado muito bem, é o que tem sido feito, mas não escala, o custo é muito alto, né? Então, o que a gente tem que fazer? Começar a montar um backbone IPv6 e começar a entregar clientes com IPv6, tá? Seja um backbone IPv6 puro, seja através de alguma técnica de tunelamento, onde a gente passa pelo backbone IPv4, mas entrega IPv6 ponta a ponta, tá? Ponto pacífico tem que começar a ser feito, né? Eu acho que o Adalberto mostrou por que isso, né? Por que essa necessidade, né? O que acontece é que vão continuar tendo usuários IPv4, né? Você não pode fazer isso do dia para a noite, vai continuar tendo necessidade de acessar um conteúdo IPv4, e como o nosso desejo é entregar IPv6 only, né? É interessante também colocar o NAT 6.4, que é o que vai permitir que um usuário IPv6 only acesse o conteúdo IPv4 que continua existindo, tá? Então, o cenário que a gente vai mostrar hoje é um cenário que faz esse caminho, tá? O que a gente entende também é que, no futuro, vai se ter um backbone apenas IPv6. Né? Isso que a gente espera, isso que a gente entende. Né? Mas vai ter um legado. Né? Sempre vai ter aquele conteúdo residual que vai ficar em IPv4 e vai ter aquelas máquinas de residuais que vão ficar em IPv4 porque não tem caminho, são velhas. Né? A nossa avó gosta de usar, a gente gosta de usar. Né? Então, alguma coisa vai ter um resíduo de um lado e do outro. Né? Então, também você tem que ter alguma técnica para permitir, nesse backbone que vai ser só IPv6, de ter comunicação IPv4 e IPv4. Tá? Então, a gente vai tentar cobrir isso tudo. Adorei, eu vi um slide do Nick no módulo de mecanismo de transição, que ele mostrava lá os vários mecanismos, né, que existem hoje. Achei muito legal o slide, eu fiz uma cópia aqui, me inspirei. Então, mas aí, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que existem múltiplos cenários, existem múltiplos algoritmos. Não é nosso objetivo cobrir todos esses cenários, todos esses mecanismos, né? Nem haveria tempo para isso. O que a gente vai fazer é focar em um único cenário. E a gente escolheu esse cenário baseado no modelo de referência, tá? Baseado no modelo de backbone que a gente entende que é muito comum a provedores regionais, tá? Que foi o modelo que o Adalberto apresentou anteriormente. Tá? Então, olhando esse cenário, né, que a gente tem uma agregação, tem um acesso Layer 2, tem uma agregação, tem um core, e a gente está considerando que os clientes, o acesso aos clientes está sendo entregue via PPPoE. Tá? Então, a gente vai trabalhar em cima de um cenário de transição, considerando isso daqui. Tá? Então, considerando esse cenário, quais seriam os passos de transição? Primeiro, quais seriam os passos de transição que, lembrando que a gente não pode parar todo mundo, configurar e continuar funcionando. Né? A gente tem que entregar alguma coisa, passo a passo, e que toda a base de cliente, todos os serviços continuem funcionando enquanto a gente está fazendo. Né? Essa é a ideia. Tá? Então, primeiro, preparar o backbone para IPv6, que é colocar IPv6 em toda a parte que é Layer 3
sem esquecer o peer, né? A comunicação com a telco que está fornecendo o peering IPv6. Tá? Então, fazer isso, com tudo funcionando, é chips in the night, como a gente fala. Né? Você vai colocando os protocolos sem parar nada que seja IPv4. A segunda parte é fornecer o acesso IPv6. Tá? Então, eu já tenho o backbone preparado para IPv6, mas eu continuo dando no IPPoE para o meu cliente apenas o IPv4. Tá? Então, a segunda parte é me preparar para conseguir dar o IPv6 através do IPPoE para o meu cliente. Tá? E, por último, considerando aquele cenário onde a gente fala que, se eu quero ter IPv6 only, como é que eu trato o acesso residual, né, o backbone, que algum conteúdo que ainda é IPv4, implementar o NAT 6.4. Na borda, no mesmo local onde a gente está implementando o CGNAT. Tá? Com isso, você pode ir implementando aos poucos, né, você está pronto para entregar um CPE que seja IPv6 com serviço IPv6. Tá? Então, toda a apresentação ela vai estar estruturada nessas três. A gente não vai tocar na parte de configurar o CPE, embora no Lab, quando forem feitas as demonstrações, vai ser feita a configuração do CPE também. Né? Mas a gente vai mostrar a preparação do backbone, a preparação do acesso IPv6, que é colocar IPv6 sobre o PPoE, e a preparação do NAT 6.4. Legal? Tranquilo? Isso cobre mais ou menos os cenários que vocês têm? Não? Beleza. E podem fazer perguntas ao longo da apresentação. Tá? Vou tentar endereçar a sua pergunta quando a gente chega um pouquinho mais à frente. Tá? Então, a gente já falou isso, são 3 partes. Então, toda a apresentação está estruturada nessas 3 partes, e depois de cada uma dessas 3 partes, a gente mostra o laboratório na prática, isso sendo feito. Tá? Feitas as 3 partes, pode-se iniciar o lançamento do serviço IPv6, lembrando que, no futuro, a gente vai ter que se preocupar com... Um dia eu vou querer que o meu backbone seja IPv6 only, né? E o que eu faço com o residual de IPv4? Tá? Então, a gente vai ter um último capítulo que a gente trata disso, né? Permitindo o descomissionamento tanto do CGNAT quanto do NAT 6.4. Toda a apresentação ela está voltada para a parte técnica. Né? Então, quais são as técnicas, quais são os mecanismos, o que você tem que se preocupar. Mas a gente está aqui só fazendo uma lembrança que a parte de negócios é igualmente importante. Tá? A gente não vai discutir isso aqui, mas não pode ser esquecido. Tá? Então, assim, qual é a estratégia de negócio? Né? Naturalmente, uma estratégia é os clientes que já estão implementados hoje, eles vão continuar como estão hoje no dia 0. Né? No dia 0, que eu digo, no dia 0 após implementação de todos aqueles serviços. Né? Ninguém pode virar a chave e transformar todos os usuários em IPv6. Né? Mas, e os clientes novos? Eles vão entrar em IPv6 only? E aí vocês fazem a mesma estratégia de que deu algum problema, deixa eu dar um endereço IPv4 público, né? Ou deu algum problema. Porque se ele for IPv6 only, já é mais perto do caminho que a gente quer chegar. Né? Se você vai entregar clientes com IPv6 only, vai entregar clientes com IPv6 dual stack, né? IPv6 e IPv4, vai ter uma política diferente para esses clientes, vai tratar diferente esses clientes. Tudo isso são estratégias de negócio. Né? E os clientes que já estavam implementados, né? O que você vai fazer com eles? Vai deixá-los assim ad infinito? Ou, pouco a pouco, você vai começar a migrá-los? Qual é o custo de migrá-los? Vale a pena, não vale a pena? Então, tudo isso a gente não vai entrar nessa discussão, mas são temas que têm que ser pensados, tem que haver um planejamento, uma reflexão a esse respeito para a adoção de uma política. Tá? Então, essa é a agenda. Né? O Adalberto já falou sobre a introdução, por que a gente tem que migrar. O Gilberto já mostrou o laboratório, toda a nossa meta é show and share, né? Quer dizer, fazer e mostrar, né? Não é show and share, mas é fazer e mostrar. Né? Então, o Gilberto já mostrou como é esse laboratório. Eu já falei para vocês qual é a estratégia de migração que a gente entende que é interessante para esse cenário de referência, para esse modelo de referência de backbone. Né? E aí vamos abordar as 3 fases, né? Começando pela preparação do backbone. Bom, então, estamos lá voltando ao nosso modelo de referência. A primeira parte que a gente vai fazer é colocar IPv6 no backbone. Tá? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é que parte do backbone.
tecnicamente, você só precisaria fazer na parte do backbone, onde você pega a entrada do cliente e a saída do cliente, né? Então, nesse modelo de referência, talvez só naquele pedacinho ali, né? Porque, de resto, você chega via PPPoE, né? Então, obrigatoriamente não é, mas já pensando numa migração futura de você ter o backbone todo e PV6, seria interessante você botar em toda a parte que é Layer 3. Tá? Então, essa é uma primeira decisão. Não tem nenhuma recomendação, faça isso ou faça aquilo. Acho que as duas funcionam. É uma questão mesmo de estratégia a ser adotada. Tá? De qualquer maneira, a forma de fazer é a mesma, paulatinamente colocando IPv6 em toda a parte do seu backbone, que é Layer 3, que implica em colocar endereçamento IPv6 em todas as interfaces, né? Habilitar um roteamento IPv6, um IGP IPv6, e verificar que tipo de serviço vocês têm que habilitar junto com ele. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Fora isso, importantíssimo o peering. Né? Não adianta eu botar o meu backbone IPv6 se eu não estou recebendo a tabela de roteamento IPv6 para poder sair. Né? Então, é necessário fazer um peering IPv6. Tá? Vamos falar aqui de duas arquiteturas para botar IPv6. Uma é Dual Stack, quer dizer, você botar IPv6 em todos os equipamentos. E a outra, para o caso de você ter um backbone já MPLS ou está planejando para o backbone MPLS, tem a técnica que é o CSPE, que eu imagino que é o que vocês estão usando hoje, né, o CSPE. A gente fala muito do legado de IPv4 que vai existir. Então, hoje, a rede é formada basicamente em P em PE, na agregação que vocês chamam. De qualquer forma, se você precisar de MPLS, você vai ter que rodar sobre IPv4. Concorda? Então, por que isso? Né? Porque o MPLS, para ser implementado, ele tem um protocolo que é o LDP. Sim. Né? E o LDP hoje, mas assim, desde 2008, mais ou menos, essa já é uma preocupação. A Cisco, eu acho até que foi a Cisco que puxou isso. Né? Você precisa ter o LDP V6. Se você não tiver o LDP V6, você não consegue implementar o MPLS em cima de IPv6. Justamente. Mas aí tem duas respostas para isso. Tá? A primeira resposta é, no final da linha, você tem um backbone puramente IPv6. Aí você não precisa disso. Tudo bem, isso eu concordo. Né? Fato. Agora, o legado de IPv4 ele não vai acabar. Não, mas a gente vai falar do legado de IPv4 sem precisar do MPLS. A gente vai falar sobre isso no final. Só que eu acho que aí vai onerar muito o trabalho. É aquela questão de implementação passo a passo. Né? Assim, na hora que o Adalberto até mencionou, eu participei de várias implementações de IPv6 em telcos, né? E todas elas decidiram ir pelo caminho de... Todas as que eu participei decidiram ir pelo caminho de CSPE. Nenhuma participou. Não, mas por quê? Porque é mais rápido, claro, é muito mais eficiente. Né? Não, CSPE, sem sombra de dúvida, hoje é a melhor solução. Acho que todo mundo concorda. Dependendo do tamanho do backbone, né, então, assim, para grandes telcos, sem dúvida, porque CSPE já está lá. Claro. Né? Você já está com o backbone preparado no MPLS e botar o CSPE é isso. Né? Isso, mas o gostoso, digamos assim, seria você tirar 100% do IPv4 de um backbone. Entendeu? A partir do momento que você comece a ter o LDP em IPv6. E é essa a recomendação, ao final ir tirando. Mas, a gente pode dizer, mas eu vou precisar do MPLS para fornecer os mesmos serviços que eu forneço hoje com... Por que a Telco botou MPLS no backbone dela? Porque ela precisa do MPLS para oferecer certos serviços. Mas por que não poderia ser route, MPLS e IPv6? Exatamente. Né? Então, aí a resposta para isso já está sendo pensado, sim. Desde 2008, já se pensa e já se discute, já existe mas está drafts. Igual o Adalberto falou, a parte de jogos, hoje, a PSN, eu acho que o PlayStation não tem suporte IPv6 hoje. Sim, mas aí é outra coisa. Sim, são as aplicações. Mas são duas coisas que estão engatinhando ainda. Sim. Não, então, por isso que a gente tem que carregar o legado. Mas, assim, no fim da linha, essas coisas vão estar resolvidas. E, particularmente, em relação ao MPLS,
já está sendo discutido, e a gente, a Cisco, já tem caixas que implementam LDPV6. Não é algo totalmente em todas as caixas, mas algumas caixas, grandes caixas, já implementam. Então, quero dizer, é uma preocupação, sim, mas não é um roadblocker. Não, porque o caminho já está sendo pavimentado, já está sendo construído, né? Que a dúvida seria só justamente isso, a parte de backbone, a parte de construção de acesso e 6PS sobre MPLS, VPN V6, enfim, isso funciona 100%. E a resposta para isso é uma opção começar pelo 6PE, porque é mais rápido, se você já tem um backbone MPLS, mas a longo prazo, a ideia é você ter um dual stack, usar o 6PE como técnica de transição. Entendi. Tá? Obrigado. Nada. Foi uma boa pergunta, porque deu bastante discussão, né? E quem quiser perguntar, gente, fica à vontade. Então, acho que fica muito mais rico e fica muito... Para mim, é super interessante ir recebendo as perguntas, tá? Durante a apresentação. Tá, então, quem quiser fazer uma pergunta, levantar a mão para poder receber o microfone. Ok? Então, vamos começar pelo dual stack. O que significa dual stack? Significa colocar IPv6 em todos os equipamentos no meio do backbone e significa colocar roteamento IPv6 no backbone. Tá? Simples como isso, né? Bom, a boa notícia é que qual é o seu protocolo preferido de roteamento IPv4? Já existe um análogo para o IPv6 há muito tempo, né? No caso do RIP, bom, ninguém usa RIP no backbone, vamos pular. No caso nem ISGRP, certamente não. Mas no caso do ISIS, você tem o Integrated ISIS, no caso do SPF, você tem o SPF V3, né? E eles se comportam como chips in the night, né? Você tem lá o seu SPF funcionando e você começa a habilitar o SPF. Acho que todo mundo usa o SPF no backbone. E você começa a habilitar o SPF V3 independente do SPF. Pouco a pouco você vai habilitando, né? E também para peering, né? Para peering, o que a gente vai usar para peering? Só tem uma opção, que é o BGP. No caso, o BGP, existe uma extensão do BGP, que é o Multi-Protocol BGP. Tá? Então, é o que a gente vai usar. Escolha o que atender os seus objetivos. Provavelmente, vocês vão escolher o SPF V3 e vai configurar o seu BGP para ser um Multi-Protocol BGP. Já falei sobre isso, né? São dois processos totalmente independentes, a não ser no caso do ISIS, que vocês não usam, que você tem a opção de ter um único processo anunciando tanto prefixos de IPv4 como IPv6, mas você vai ter o SPF, é um processo anunciando IPv4, e você vai ter um outro processo de roteamento, que é o SPF V3, anunciando IPv6. É problema isso? A princípio, não. É claro que você tem que sempre pensar, não sei como é que vocês implementam, né? Mas vocês têm que sempre pensar se a caixa que vocês estão implementando vai ter algum problema de memória, ou de performance, ou de escala, pelo fato de estar botando dois protocolos de roteamento. Mas os testes que a gente fez, vários testes, não é problema, né? Ele consegue rodar os dois protocolos sem impactar performance, tá? E outra coisa é o seguinte, não necessariamente, como os processos são diferentes, não necessariamente a arquitetura precisa convergir. Então, essa é uma boa hora de você acertar a sua arquitetura se você não estiver feliz com as suas divisões de área, né? Você não tá ou você tem áreas e você não consegue fazer agregação, né, do anúncio, né? Porque a ideia das áreas é você poder convergir os anúncios que você tem dentro de cada área, né? Porque o endereçamento não permite. Como não precisa ser uma arquitetura idêntica, essa é uma boa hora de você acertar a sua arquitetura na hora que você coloca um novo processo de roteamento. Tá? Tratando daquela história de performance, só que dois gráficos, dois testes que a gente fez, mostrando a performance da convergência, né? Assim, os grandes backbones, os grandes provedores se preocupam muito de fazer um tuning no protocolo de roteamento para ter convergência rápida, né? Então, quando você faz esse tuning, né, a convergência de um protocolo vai afetar a convergência de outro protocolo, né? Então, assim, o gráfico da direita, que a gente tem os dois ajustados, os dois tunados, claro, houve uma pequena diferença, mas não é diferença significativa, né? Você vê que a gente está conseguindo ter subsecond nos dois, IPv4 e IPv6, tendo os dois rodando ao mesmo tempo. Porque na hora que você faz esse ajuste, você está precisando de mais CPU para rodar o protocolo muito rápido, né? O que a gente está mostrando houve uma diferença, óbvio, né? Mas, só lembrando, a linha azul
é o tempo de convergência que a gente consegue em função do número de prefixos, quando você tem apenas IPv4 na caixa, e o tempo de convergência que você consegue no IPv4 quando você tem o mesmo número de prefixos, mas você tem os dois processos rodando ao mesmo tempo, né? E o que a gente está mostrando tem uma diferença? Tem, né? Porque você está... O quê? Ah, tá. Né? A linha vermelha e a linha azul. Tem uma diferença? Tem, mas não é uma diferença que impactou a convergência. Você vê que a gente continua conseguindo o subsecond nos dois casos. Então, Dual Stack é muito simples. É uma questão de decidir seu protocolo de roteamento, aproveita para acertar a sua arquitetura de roteamento, né? Chips in the night, e vamos em frente, né? Endereça todo as interfaces e coloca o protocolo de roteamento pouco a pouco, sem interferir com o que já está funcionando, né? A outra opção, que já foi citada aqui, é colocar o 6PE. O que é o 6PE? Se o seu backbone já tem MPLS implementado, ou se você pretende implementar MPLS para alguma coisa, você pode usar o 6PE para transportar o protocolo IPv6. Né? O cliente, o tráfego chega na borda do seu backbone, que é o equipamento que a gente chama de 6PE, como IPv6. Dentro do backbone, ele vai receber 2 labels, mas ele vai trafegar no backbone, que é só IPv4. Então, todos os equipamentos PIS são só IPv4, e, na saída, você tem outros equipamentos 6PE que vão tirar esses labels e vai entregar o pacote IPv6 só. Tá? Qual é a vantagem de você botar o 6PE? Você não precisa tocar em todo o backbone de uma hora, você só vai tocar nas bordas, nos PEs, que vão se tornar uns 6PEs. Tá? Então, a discussão toda aqui é muito mais rápido fazer isso, se o seu backbone já foi MPLS. Né? Mas, a longo prazo, o que a gente espera é que você coloque o IPv6 em todo o backbone, né? Porque, senão, tem todas as implicações que a gente discutiu agora. Tá? Acho que a gente já falou sobre isso. Né? Só os PEs que são tocados, só os 6PEs, né? Os PEs não são tocados. E é claro que entre o 6PE e os CPEs, ou quem ficar para fora, aí você tem que ter IPv6 puro, vai ter que decidir entre algum protocolo de roteamento ou hot static IPv6. Né? Isso não muda, é o mesmo que você faz quando tem o Dual Stack. Tá? Tentar passar bem rapidinho sobre quem já tem experiência com MPLS e encaminhamento de pacote com MPLS. Tá, então, uma boa parte tem, mas deixa eu passar rapidinho sobre qual é a teoria de funcionamento. A teoria é o seguinte: os PEs, eles vão precisar... Tem dois protocolos aqui que são importantes para você poder fazer a propagação desses prefixos IPv6. Tá? Então, agora a gente está olhando aqui o plano de controle. Né? Como é que um PE que recebeu protocolos IPv6 dos clientes via algum protocolo de roteamento estático, ou RIP, ou SPF, seja qual for, como é que esse PE manda para o outro PE do outro lado do backbone a informação sobre esses prefixos, para que o PE4, o 6PE4, saiba que, quando chegar um tráfego para o 210.10.1, um tráfego para o 2001 FUD aqui, que é um prefixo IPv6, ele tem que mandar para o PE3, que tem endereço, ou para o PE1, que tem endereço 210.10.1. Tá? Então, a primeira coisa é a rota IPv4, porque, lembra, toda a comunicação aqui dentro do backbone ela é IPv4 only. Né? Então, o 6PE2 vai chegar no 6PE1 através do endereço IPv4 do 6PE1, que é 210.10.1. Tá? Então, existe aqui um anúncio via o IGP-v4, que é o que está rodando no backbone, para que o PE2 saiba como chegar no 210.10.1. Beleza? Normal, funcionamento como é hoje o backbone de vocês. Depois disso, tem uma troca de labels. Né? Todo mundo no meio do backbone, aí é o protocolo LDP, né? LDP-v4, porque é em cima de endereço IPv4. Todo mundo aqui no meio do backbone vai atribuir um label para esse endereço 210.10.1. Né? Aqui ele atribuiu o label 48, aqui ele atribuiu o label 27, aqui ele botou POP. POP por quê? Porque, quando vai entregar, eu já sou o próprio 210.10.1. Quando entregar o pacote para 210.10.1, não precisa ter nenhum label, entrega sem label nenhum, é o POP. Tá?
E, depois disso, você precisa anunciar o prefixo IPv6. Aqui foi só a preparação do backbone MPLS IPv4. Então, de alguma maneira, o CPE vai anunciar que ele tem o 2000 IFUD para o 6PE1. O 6PE1 tem isso na tabela de roteamento, pode ser hot estática, pode ser o SPF V3, seja lá o que for. E o 6PE1 vai anunciar esse prefixo 2001 IFUD para o 6PE2 usando o quê? BGP. Usando o BGP estabelecido em cima de uma seção IPv4. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, ele anuncia direto. Bum! Esquece todo mundo aqui. Ninguém aqui no meio sabe da existência desse prefixo IPv6. Não tem como saber. Eles são IPv4 only. Como é que eles vão saber? Eles não sabem. Tá? E o 6PE2, recebendo o endereço 2000 IFUD do 6PE1, ele sabe que esse endereço está associado ao next hop do 6PE1, que é o 210.10.1, botou na tabela de roteamento, e ele pode anunciar agora o 2000 IFUD para o CPE2. Ou tem uma hot estática também lá no CPE2. Tá? Então, aqui foi o control plane, foi como foi montada essa divulgação dos endereços IPv6 através de um backbone que é IPv4 only com MPLS. Tá? Nesse anúncio do BGP, do multiprotocolo BGP, do prefixo IPv6, é anexado a ele um outro label, que é o label LDP. Tá? Desculpa, é o label BGP. Tá? É um outro label, que é o label 65. Isso é uma capacidade que o CSPE tem. Então, agora, como é que fica o encaminhamento de pacote, uma vez que foi feito tudo isso? A primeira coisa que a gente tem que entender é que, dentro da tabela do CSPE2, na tabela de roteamento, ele conhece o endereço 2000 IFUD, que é o endereço do CPE lá do outro lado. Ele sabe que esse endereço 2000 IFUD está associado ao label BGP 65, é o label interno, né? São 2 labels que vão ter que ser colocados nesse pacote IPv4 para fazer o encaminhamento. E ele sabe que o next hop para esse endereço 2000 IFUD é o 210.10.1. Na verdade, o next hop que aparece é o endereço IPv6, porque o next hop de um endereço IPv6 tem que ser o endereço IPv6, né? Mas é o endereço IPv6 fake, né? Ele pega o endereço IPv4 e coloca FFFF na frente. Só isso. Na verdade, ele conhece o endereço IPv4. E, para chegar no 210.10.1, ele sabe que ele tem que usar o label 48. Como é que ele sabe isso? Ups. Ele sabe porque lembra. Teve aquele caminho intermediário, aquele ponto intermediário onde o 210.10.1 foi atribuído, o próximo hop do 6PE2, que é o P2, atribuiu o label 48. Né? Então, lá na tabela de roteamento, ele tem as 3 informações. Né? Ele tem a informação que o next hop é o 210.10.1, que, na verdade, não interessa muito para ele. O que interessa para ele é que o label para chegar no 210.10.1 é o 48, e o label BGP para entregar lá no final é o 65. O que ele faz? Chegou um pacote do CPE2 destinado ao 2000 IFUD, o 6PE, ele coloca 2 labels nesse pacote. O label 65, que é o label que vai até o final. Por quê? Porque o 6PE1 sabe o que fazer com esse label 65, ele sabe que esse é um pacote IPv6 para ser entregue para o CE1. E o label 48, que é o label que permite que esse pacote vá sendo roteado até o 6PE1. Tá? Então, ele entrega isso para o P2, veja, ele está entregando um pacote IPv6. Mas o P2, o roteador que está dentro da rede, não precisa conhecer IPv6. Ele conhece MPLS, ele conhece o label. Ele olha para esse label 48 e sabe que o label 48 tem que ser retirado, tem que ser colocado o label 27 e entregue para o P1. O P1 também não conhece IPv6. A gente não preparou o P1 para IPv6 ainda. Como é que o P1 vai rotear um pacote IPv6? Porque ele não precisa olhar para o pacote IPv6, ele olha para o label, chegou com o label. Né? Então, ele pega o label 27 e ele sabe que, quando ele recebe um pacote com o label 27, ele tem que fazer um POP, ou seja, some com o label, e entrega para o 6PE1. Agora vai chegar um pacote no 6PE1 IPv6 com o label 65. O 6PE1 sabe que o label 65 significa que é um pacote IPv6 a ser entregue para o CE1 através dessa interface. Tá? Então, assim, espero não ter sido confuso, mas o que eu quis mostrar é como é que eu consigo anunciar prefixos IPv6 e encaminhar prefixos IPv6 através de um backbone que é IPv4 puro. Né?
o que eu precisei foi preparar a minha borda para ser com a técnica de CISPE. E precisei que todo o meu backbone tivesse MPLS no meio. Tá? No final, não deixa de ser uma técnica de tunelamento. Né? Eu tunelei um pacote de IPv6 usando os labels MPLS. Okay? Então, se eu for comparar, o que a gente quer é isso. Né? A gente quer uma rede dual stack, é onde a gente quer chegar. Mas, se eu tiver uma rede que é MPLS, posso ter uma estratégia de implementação mais rápida, com um custo mais baixo e um risco menor. Risco no sentido que você está mexendo no seu backbone, não que seja um risco de verdade, tá, gente? Usando o CISPE. Tá? No caso do dual stack, todos os equipamentos vão ter que ser preparados para o IPv6. No caso do CISPE, a gente só toca na borda. Lembrando que, se você tiver multicast, embora haja técnicas de multicast em cima de CISPE, é bem mais complicado. Então, se você tiver multicast, melhor já partir direto para um dual stack. Tá? Até aqui, tranquilo? Esses slides todos vão ser entregues depois, né? Bom, então a gente falou de um ponto específico que é o que eu uso para preparar o backbone e como é que eu faço o roteamento, o encaminhamento de pacotes no meio desse backbone. Mas existem outros aspectos que precisam ser considerados. Tá? Vamos tocar de modo rápido, né? A ideia não é entrar em profundidade, mas tocar em modo rápido alguns desses aspectos. O primeiro aspecto é o plano de endereçamento. Né? Antes de começar a implementação, faça o seu plano de endereçamento. E, gente, essa é a hora de acertar tudo aquilo que a gente queria ter feito e a gente não conseguiu fazer, porque a gente foi recebendo os prefixos pouco a pouco, porque não tinha como fazer uma agregação legal. Né? Então, lembra, IPv6 tem muito espaço. Se a gente fizer um planejamento bem feito, a gente vai poder ser um bom cidadão da internet. Né? O que um bom cidadão da internet tem que fazer? Não fazer 300 mil anúncios de prefixos. Né? A gente tem que fazer 300 mil anúncios de prefixos porque a gente precisa fazer multi-homing, porque a gente recebeu pouco a pouco, porque não são. Né? IPv6 acabou essa história. Calcula qual é o tamanho do prefixo que você precisa. Né? Eu acho que o NIC tem uma política de deixar reservado espaço, né, para se você tiver precisar aumentar, pegar um espaço a mais, se não me engano, é essa política que é usada. Né? Então, calcula qual é o tamanho da sua infraestrutura, qual o crescimento esperado da sua infraestrutura. Né? Você tem vários locais diferentes? Quais são os serviços que vão ser oferecidos? Né? Qual o tamanho da sua base de cliente qual é o crescimento projetado para esses clientes? Né? Porque o interessante é que a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu blocão e separar do seu blocão um pedaço para infraestrutura, um pedaço para cliente. Se esse cliente tiver múltiplos serviços, um pedaço para cliente por serviço. Por quê? Porque agora você pega a sua infraestrutura e fica muito mais fácil, se você tem um bloco único, fica muito mais fácil você implementar todas as suas ACLs, os seus filtros de segurança. Né? Está tudo dentro do único bloco. Implementar uma política é muito mais fácil. Né? Na hora de fazer um anúncio, eu quero fazer multi-home, eu tenho 2 saídas, eu quero dividir meu bloco, porque uma técnica de multi-home muito usada é fazer o anúncio de 2 blocos, não é isso? Com pesos diferentes. Né? Beleza, mas são só 2 blocos, não são 40 blocos diferentes, se você fez um planejamento legal desde o começo. Tá? Então, a mensagem aqui é: invista tempo em fazer o planejamento do seu plano de endereçamento, lembrando que agora você tem espaço. Tá? Então, um bloco para infraestrutura, tudo junto, um bloco para clientes, e, se você tiver vários serviços, um bloco por serviços para clientes. Tá? Você tem que lembrar de obter o seu bloco IPv6, mas acho que isso a maioria já tem. Né? Existe aí uma discussão sobre o tamanho do prefixo, né? A gente não vai entrar nisso agora, mas tipicamente no seu backbone você vai ter loopbacks, que vai ser /128, né? Você vai ter links ponto a ponto, aí tem toda uma discussão. Tem que ser /64? Tem que ser /127? Né? O que a gente tem recomendado é botar um /127, mas reservar um /64. Tá? A gente não vai entrar nesses detalhes, mas a gente pode, no futuro, falar sobre isso. E a LAN, se for LAN, /64. Tá? Não tenho pena. Né? Não tem, mas eu vou gastar uma /64, eu só tenho 10 /64, tá, gente? Se for uma LAN. Não tenho pena. Não é IPv4, é IPv6. BGP, né? Botei o roteamento IPv6 no meu backbone, mas eu tenho que fazer meu peering BGP com
o telco para onde eu tenho saída para poder receber os prefixos IPv6 e navegar na internet. Não é isso? Vou tentar falar rapidamente para não entrar em muito tecniquez, mas quando o BGP4, que é o que a gente usa até hoje, né, você ainda não botou o MPLS, ele tem 3 atributos que carregam o endereço IPv4. Tá? Um é o prefixo que está sendo anunciado, que é o NLRI. O outro é o next hop, ou seja, para quem que eu tenho que entregar um pacote que foi destinado a esse prefixo que está no NLRI, e o outro é o identificador do router. Tá? Então, são 3 informações IPv4 que, de alguma maneira, tem que virar uma informação IPv6. Né? Então, o que é feito? O NLRI é uma informação que ele é fixa, né? Ele tem um tamanho no prefixo IPv4. Não dá para a gente botar um prefixo IPv6 no NLRI. Foi criada, então, uma extensão do BGP, que é o Multiprotocol BGP, e ele tem mais 2 novos atributos. Tá? MP Reach NLRI e MP Reach NLRI. Tá? O que tem nesses atributos? Esses atributos ele tem 3 informações. Uma informação é qual é a família que eu estou anunciando nele. Então, se eu estou anunciando IPv6, ele vai vir com a família 2, que é IPv6, e com a subfamília 1, que é Unicast. Veja que o Multiprotocol BGP não é só para IPv6. Tá? Várias coisas a gente faz com multiprotocol. Provavelmente, vocês podem até já estar com o multiprotocol BGP na rede de vocês, porque vocês estão já com o VPLS, ou estão com o multicast, enfim. Tá? Mas tem uma família específica que é para anunciar os prefixos IPv6. Tá? E o next hop... desculpa. Bom, então, isso é o que a gente usa. São 2 novos atributos que entram no multiprotocol BGP que permite anunciar prefixos IPv6. E dentro desse atributo, além do prefixo em si, além do NLRI em si, ele tem qual é a address family e qual é o next hop. Por quê? Porque o next hop de um prefixo IPv6 tem que ser um endereço IPv6. Tá? Tanto que a gente viu lá o que foi feito no CSPE. Né? Ele criou um endereço IPv6 fake. Tá? Quais são as implicações disso? Né? A primeira coisa a ser pensada é o seguinte: BGP usa uma seção TCP, não é isso? Eu estabeleço uma seção TCP com o meu peer. O interessante é que essa seção TCP, ela pode, se ela for estabelecida via IPv4, não tem problema, ela pode anunciar, dentro dessa única seção TCP IPv4, ela pode anunciar múltiplos protocolos, porque agora ele tem aquela extensão do multiprotocol NLRI. Né? Então, eu posso continuar estabelecendo uma seção BGP IPv4 com meu peer, e, em cima dessa única seção BGP IPv4, eu estou anunciando não só os prefixos IPv4, como também prefixos IPv6. Tá? Então, isso é uma primeira coisa que a gente pode levar em consideração. O next hop, obviamente, que vai junto, tem que ser um next hop IPv6. E o router ID... Bom, o router ID ele é sempre 16 bits. Não tem como você botar como router ID um endereço IPv6. Mas o router ID ele só é usado com 2 motivos. Um, para identificar aquela caixa, me identificar com o meu peer. Né? Então, não precisa ser um endereço válido o router ID. Você pode botar qualquer coisa como router ID. Você pode botar 0001, 0002. Tá? São 16 bytes, mas 16 bits, mas é 32 bits, mas não precisa ser um endereço válido. Tá? E quando você for estabelecer a seção BGP para IPv6, é uma decisão que você tem que tomar. A primeira decisão é: eu já tenho a minha seção BGP estabelecida usando o endereço IPv4, continuo usando. Você só vai começar a anunciar rotas IPv6 ali em cima. Tá? Ou você vai ter uma segunda seção BGP. Se você optar por ter a segunda seção BGP, o que a gente recomenda é não use o endereço link local para essa seção BGP. Poderia, né? Se eles estão na mesma subrede, você poderia estar usando o endereço link local, mas tem uma série de implicações usando o link local. Então, se você optar por ter 2 seções BGPs, coloque o endereço global na seção que você estabeleceu usando o endereço IPv6. Tá claro?
E vem aí a política BGP, né, gente? Não adianta estabelecer só a seção BGP e receber os prefixos, né? O que você faz com esses prefixos, né? Qual é a política que você faz com seus prefixos IPv4 quando você recebe os prefixos IPv4 de um provedor ou quando você anuncia para alguém? Né? Provavelmente você tem uma série de communities que você usa para marcar esses prefixos, não é isso? E para tomar a decisão em cima dela. Então, assim, a recomendação é simplifique, use a mesma política. Ficar mantendo uma política BGP IPv4 e uma política BGP IPv6, em geral, só traz dor de cabeça, né? Então, você não precisa pensar qual vai ser a minha política BGP IPv6. A mesma política que você para IPv4. Então, se você marca com communities, marca, a não ser que você não tenha uma política BGP IPv4, e aí é a mesma história, né? Aproveita, é a hora de arrumar a casa, né? E ter uma política única, uma política que faça sentido. Certamente vocês já aprenderam muito na prática, administrando uma rede, né? E os problemas da política BGP que vocês têm hoje, mas é hora de arrumar a casa. E a recomendação é use uma política única. Não tem por que você usar políticas diferentes, tá? BGP tranquilo? A mensagem é não esqueça do BGP, pode ser BGP com uma seção única IPv4 ou cria uma seção BGP IPv6 e tem uma política única. Aproveita para arrumar a casa, tá? QoS. Se a gente for olhar o pacote IPv4 e o pacote IPv6, o header é diferente, né? Bem diferente, né? Mas no pacote IPv4 você tem o TOS, que é onde está lá a marcação de QoS, e no pacote IPv6 você tem o Traffic Class, que tem a marcação do QoS. Mas o que vai dentro do Traffic Class ou do TOS é a mesma coisa, é uma marcação. E, by the way, os valores dessa marcação são as mesmas coisas, tá, gente? São os mesmos valores, são os mesmos 6 bits, né, que você usa para marcação. Tá? Então, qual é a recomendação? Quando você for fazer a sua classificação e marcação, a primeira coisa na política de QoS é classificar o pacote, né? Então, esse aqui é tráfego de voz e eu vou marcar com EF. Ou isso aqui é um tráfego de dado prioritário e eu vou marcar com, sei lá o que vocês vão marcar, qual é a política de vocês. Tá? A recomendação é não crie uma marcação para IPv4 e outra marcação para IPv6. Não tem porquê. Né? Se é voz, não importa se essa voz está chegando em cima de IPv4 ou está chegando em cima de IPv6. A marcação vai ser a mesma, vai ser a F para as duas. Né? Então, a primeira recomendação é essa. Né? E como no IPv4, o que a gente vai fazer é marcar esse pacote o mais na borda possível. Né? Então, aqui a gente está marcando já no CPE. Claro que depende se o CPE é do cliente ou de vocês, mas se for de vocês, já marcando já no CPE, já sai marcado. E marcando na saída para entregar para telco, né, na borda da rede. Tá? Então, o mesmo que se a gente faz em IPv4, tá? Não tem nenhuma diferença. Né? Você continua fazendo a mesma coisa e com a mesma marcação. Tá? Em termos de mecanismo, a recomendação é a mesma. Quais são os mecanismos que você usa aqui no meio? Você usa policiamento, você usa... deixa eu botar aqui. No meio, em todas as interfaces do meio do caminho, você vai ter algum mecanismo, né? Policiamento do tráfego, priorização. O que você usa? Não tem que pensar se é IPv4 ou IPv6. Né? Uma vez que marcou, não toque em nada aqui no meio. Aqui dentro vai pela marcação que você fez fora. Tá? Então, não é complicado. Tá? A ideia é usa a mesma marcação baseado no tipo de aplicação e usa os mesmos mecanismos. Uma vez que marcou, usa os mesmos mecanismos no meio da rede. Tá? O que pode acontecer é que a sintaxe para fazer a marcação e a classificação seja diferente se é um pacote IPv4 ou se é um pacote IPv6. Né? Por exemplo, no Cisco, desculpa estar usando o Cisco como exemplo, mas isso acho que acontece em várias caixas, você tem um tipo de sintaxe que só marca pacote IPv4, faz classificação e marca pacote IPv4. E você tem um tipo de sintaxe que só faz classificação e marca pacote IPv6. Mas já existe sintaxes, e certamente isso vai ter em todo fabricante, que ele faz a classificação em qualquer pacote, não importa se é IPv4 ou IPv6, e marca qualquer pacote, não importa se é IPv4 ou IPv6. Tá? Então, a recomendação é vá para essa sintaxe. Se você está usando a sintaxe que só marca IPv4, passe para a sintaxe que marca os dois. Você não fica copiando, duplicando comandos de configuração na sua caixa. Ok? QoS, tranquilo, né? Não é complicado.
É só a gente prestar atenção em algumas coisas. Tá? E essa é a boa notícia. Né? A gente está tendo a chance de refazer várias coisas. Você já tem uma bagagem de operar e manter um backbone, né, que vocês têm. Né? É um valor grande que vocês têm. Usa toda essa bagagem que vocês têm, todas as suas desejos. Poxa, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, que quando vocês fizeram a primeira vez não deu para nascer desse jeito, é a hora. Vocês estão começando IPv6. Né? Aplica todo esse conhecimento, todos os seus desejos, todo o seu conhecimento nessa configuração do IPv6. Segurança. Segurança, gente, eu não preciso falar isso. Né? Preocupação do dia zero. Né? A gente não vai implementar o IPv6 para depois pensar o que é que eu tenho que fazer em termos de segurança. Né? Antes de implementar, está fazendo lá o planejamento do plano de endereço, já planeja a segurança. A segurança é dia zero. Né? Não tem como bobear nisso. Né? A boa notícia é que tudo que vocês... As preocupações e os best practices que vocês têm para o IPv4 são coisas análogas para o IPv6. A gente vai passar rapidamente por uma lista dessa. Tá? Então, use as melhores práticas do IPv4 quando você for implementar IPv6. Pensa nelas e já implementa o IPv6 desse jeito. Né? Vai ter algumas coisas a mais que vocês vão ter que se preocupar com o IPv6. A gente também vai tocar nisso aqui, mas não é a maior parte das coisas. Tá? A maior parte das coisas são análogas ao IPv4. E aí... Ops. Eita. O curso ainda não está funcionando. O curso de usar isso aqui, estou precisando de mais algumas aulas. E aí, educação é fundamental. Né? Conhecer o protocolo IPv6. Eu entendo que... E, gente, vocês têm um grande asset aí, né? O NIC tem disponibilizado um monte de informação, tem dado cursos gratuitos. Eu sei que talvez a maioria de vocês já tenham feito, mas talvez não toda a equipe de vocês. Coloca todo mundo para fazer o curso, coloca todo mundo para estudar. Tá? Conhecimento é essencial. Tá? Não dá para implementar na orelhada. É só botar esse comando, põe. O que está por trás desse comando? Tá? Educação é fundamental. A boa notícia é que vocês têm as ferramentas e o NIC está fazendo um trabalho maravilhoso de trazer essa educação para vocês. Né? Bom, então, voltando à questão de que tem que se preocupar com a implementação de segurança no dia zero. Por quê? Porque é a questão de compartilhamento de destino. Né? A sua casa é tão segura quanto a porta ou a janela menos segura que você tiver na sua casa. Então, não adianta você ter o IPv4 super protegido, habilitar o IPv6 e abrir um monte de portas de acesso porque o IPv6 não foi protegido. Tá? Super importante. E eu falei, né, a maneira de fazer o device hardening para o IPv6 é análogo ao IPv4. Então, já coloca a autenticação no IGP, né, tá botando o SPFv3, já coloca com autenticação. O filtro de prefixos Bogon, né, do BGP, vocês não fazem filtro de prefixo Bogon? Né? Então, filtros de prefixo. A boa notícia é que com o IPv6 vai ser mais fácil, né? Porque hoje, no IPv4, vocês filtram o Bogon. Com o IPv6, vocês podem filtrar o que é permitido, né? O que está sendo... porque você tem um espaço mais bem desenhado. Né? Configura control plane, policy, né? Para não deixar alguém acessar a sua caixa se ele não for autorizado, para não deixar alguém ficar mandando... um volume de comando muito grande na sua caixa, tentando derrubar a sua caixa. Né? Então, todas aquelas políticas de control plane, coloca para os endereços IPv6 também. Né? Desabilitar o source routing, política de anti-spoofing, né? Política de anti-bogon. Né? Então, tudo aquilo que a gente faz hoje para o IPv4, lembra que agora você tem endereços IPv6 na sua caixa, você tem que fazer também para o IPv6. Tá? O IPv4 tem algumas ameaças que são no nível 2. Né? Não tem a questão do ARP spoofing, né? Alguém tentando responder um ARP que não tem aquele endereço de verdade, ou fingindo ser um servidor DHCP sem ser. Né? Então, vocês não têm essa preocupação de fazer... Existe uma série de funcionalidades, né, para você não deixar isso acontecer. No IPv6 também vai ter coisas parecidas, sendo que no IPv6 agora você tem o NA, e você tem o RA. Né? Então, você pode ter alguém... Quem deveria estar mandando o RA, que é se anunciando como roteador, é um roteador. Né? Então, você pode colocar filtros, que é o RA guard, para garantir que
quem está mandando aquele pacote é, de fato, um roteador que está mandando aquele pacote, né? A questão do ARP, de ataques em ARPs, que alguém responde ao ARP sem ser aquela máquina, né? Você pode acontecer isso com o NDP. Né? Então, você tem uma série de funcionalidades que a gente não vai entrar no detalhe dessas funcionalidades no objetivo agora, é só chamar a atenção que preste atenção nisso. E a boa notícia é que, em geral, isso é um comando que você habilita. Não é nada complicado, né? Mas não se esqueçam, tá? de ter atenção nessas coisas. E, por último, dentro dessa parte de preparar o backbone, eu queria chamar a atenção sobre a questão de operação e gerência, né? Quando a gente fala de operação e gerência, você tem a questão da instrumentação, que é eu acesso o MIBs da caixa, né, que traz informações do IPv4. Talvez vocês usem o NetFlow para poder fazer uma verificação do tráfego que está passando pela caixa. Talvez vocês usem SLA, né, que é para medir a qualidade. Então, todas essas coisas vocês podem fazer com o IPv6. Vocês precisam, vocês querem? É o momento agora? Não sei. Mas lembra que é uma possibilidade, né? Vários serviços são executados na caixa, né? Então, Telnet, FTP, SSH, SNMP. Né? Se eu estou dando uma caixa que ela vai ser IPv6 only, para fazer Telnet, vai ser que ser Telnet via IPv6. Para fazer, né? Você precisa entregar um DNS IPv6, né? Você precisa, o seu DHCP tem que ter a capacidade de fornecer IPv6. Tá? Então, pensa todos esses serviços, que não é só botar o roteamento e endereçamento IPv6 na caixa, você tem que entregar esses serviços em cima de IPv6. Tá? Que é a última mensagem aqui que eu estou colocando. Né? Então, você pode até continuar, se a caixa ela é dual stack, você pode continuar usando o IPv4 para essa coleta e gerenciamento da caixa, mas na hora que ela se torna IPv6 only, você vai ter que ter essas ferramentas em cima de IPv6. Que ferramentas são essas que você vai precisar imediatamente? Né? São ferramentas de provisionamento, de medição, de account troubleshooting, isso vai ser caso a caso. Né? Mas é algo a ser pensado lá no seu planejamento, né? Antes de começar a implementar, o que você vai fazer de imediato com o IPv6, ou o que você vai manter com o IPv4 apenas. Okay? Tranquila essa questão de preparação do backbone? E quais são as tarefas ou as preocupações que tem que ter em mente? Vou passar agora para o Gilberto para ele mostrar, dentro do nosso lab, a gente preparando o backbone para o IPv6. Na verdade, como aqui a gente está com o backbone colapsado, a gente não vai ter a chance de ver o protocolo de roteamento, mas a gente vai ver a parte de endereçamento e, eu acho que é mais importante, a parte do peering, né? a colocar o BGP para fazer a política IPv6. Gente, eu vou mostrar para vocês, no nosso caso lá, o roteador, a primeira imagem que eu vou mostrar no laboratório, ele está rodando totalmente IPv4, tá? Ele está só IPv4 e eu vou mostrar, logo em seguida, nós vamos pegar o arquivo de configuração, eu vou mostrar alguns comandos, né, que é necessário para a gente poder migrar. Nós vamos, a princípio, levantar o BGP V6. Aqui. Nós vamos levantar o IPv6 V6, acertar toda a parte de autenticação de cliente em V6, né, os túneis PPOE V6, e acertar o... Ok? E aí, nesse caso, na primeira mudança, nós estamos trabalhando com CGNAT, e nós vamos jogar para o cliente final usar a pilha dupla. Então, vai ser CGNAT, acertando todo o backbone e oferecer dual stack no CPE, no final. É isso que eu vou mostrar agora. Vai demorar um pouquinho, porque
tem que dar os boots aqui no roteador. Não é isso, não. Tá dando para ver lá, então? Oi? Tá dando para ver? Tá. Aqui tem... Quem aqui conhece bem CLI de iOS? Então tudo bem. É que a grande maioria está acostumada, sei lá, clicar e arrastar, que não é o caso da Cisco. Esse nosso roteador, nós vamos centrar os comandos no 1001, que é aquele roteador que está fazendo borda. Tá? Nós estamos aqui com uma porta. Cadê a canetinha? Deixa eu ver aqui. Então, nós temos uma porta aqui que está fazendo peer, né, com o BGP do outro, e eu estou com uma outra especial aí para fazer só o túnel PPoE para os clientes finais. Vou mostrar aqui que vocês estão... Então, aqui eu estou trabalhando de BGP, V4, inteira. Na verdade, como eu falei, nós não somos AS, nós não estamos anunciando, isso é um ambiente controlado dentro do nosso laboratório, mas só para vocês verificar que eu estou fazendo, estou recebendo tabelas, né, do BGP. O BGP. Routers. Tá? Então, não estou fazendo depois. Bem, embaixo, vocês estão vendo a experiência aqui. Aqui eu vou mostrar agora a tabela NAT. Vamos subir lá, está coletando. Então, eu tenho um CPE na ponta, que tem um cliente navegando. E aqui vocês estão verificando que eu estou passando... O meu CPE está recebendo 10064, né, que é o RFC lá para o CGNAT. Eu estou dentro do roteador fazendo um NAT, jogando, nateando esse direito para o endereço público. Novamente, é uma simulação em laboratório, então, por isso, vocês não estão vendo um EP aqui público. E aqui, a experiência de navegação do usuário, no caso de um CGNAT puro. Ele teve que sair. Então, ó, aqui é a navegação do equipamento que está ligado no CPE. Vocês verificam que ele está navegando. Aqui está existindo uma nova tradução, né, interna.
Está navegando certinho, beleza. Nós notamos no nosso laboratório que, embora esse aqui é um site totalmente IPv4, né? Ou seja, tudo aqui, embora o site da Cisco é IPv6, mas eu estou navegando em IPv4, porque o cliente só tem uma experiência IPv4 only. Olha que interessante aqui que aconteceu no nosso laboratório, quando eu tentei acessar um site que não gosta de CGNAT, né? Então, é um caso onde o teu cliente vai falar, pô, Savira, não estou acessando, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. E pode ver que é um site importante. Ele não gosta de CGNAT, não conseguiu navegar. Bem, nesse caso, então, nós vamos agora entregar para esse cliente IPv6 para ele. Continuar com CGNAT, porém, eu vou fazer um dual stack, entregar IPv6. Vamos ver como que se comporta. Eu vou tirar a configuração, eu já estou com a configuração pronta, essa configuração que eu vou passar no 1001, ela já está preparando a borda, ela já vai receber, já vai fazer PIA com V6, já vai preparar toda a parte de PPoE V6 e já vai autenticar e configurar o CPE no cliente, já para V6. Deixa eu só apagar esse cara. Vai aguardar um pouquinho, né? Porque eu vou ter que dar um boot no roteador. Só uma coisa que é importante eu falar. Vocês estão fazendo, digamos que, no caso, vocês estão em operação com a caixa, vai fazer a transição. Aí vocês estão vendo aqui que eu vou fazer alguns boots. Vai demorar um pouquinho, mas isso no mundo real não é verdade, né? Porque é que eu não vou passar as linhas de comando com a máquina em produção, porque eu já tenho os arquivos previamente feitos, né? Mas tudo que eu vou mostrar, vocês vão poder fazer com a máquina em produção, sem necessidade de dar boot. Tá? Isso é normal. Vou demorar um pouquinho aqui. Copy flash. Eu vou pegar aqui. Então, vou pegar aqui o arquivo de CGNAT rodando no IPv6. Opa, espera aí. Então, nesse momento, qual seriam os passos, né? Opa, tem que fazer uma certificaçãozinha aqui do... Bem, a primeira coisa, nós vamos habilitar o IPv6 na caixa. Passa um pouquinho para cá para eu poder acompanhar. Aqui. Aí, aqui está só. Com a caixa mesmo em produção, você já pode começar a habilitar todos os endereços IPv6 para eu fazer o peer. Eu já habilito o PPoE, né? Os comandos de PPoE, onde está você? Aqui. Já começo a configurar, porque ele vai servir também, que eu vou pegar do pool, ele vai ser o DHCP V6. Tá? Começo a habilitar. Vou habilitar o Túlio.
tá? Todos esses comandos aqui são comandos para habilitar o turno V6. E, em seguida, já habilitar o BGP, né, com os neighbors. Vocês podem ver que aqui embaixo... Segura aqui, por favor. Aqui é uma particularidade. Essas duas linhas de comandos aqui, ó, IPNAT, V6, essa aqui, e esse comando aqui, e esse comando é os únicos 3 comandos que você faz nessa caixa para habilitar o CGNAT. Tá? Só para eu mostrar. Esse comando aqui já é para ficar gerando o arquivo syslog, onde a caixa mostra qual o IP que ela está entregando, qual é a porta que o cliente está usando de origem e destino, para você poder guardar essas informações. Tá? Aqui, Step 8, é onde, diferente de outras caixas, a Cisco ela faz a distribuição de portas TCP para o teu cliente de maneira dinâmica, de salto. Então, esse step size 8 significa que eu estou criando 1 para 100. Eu tenho um endereço público e estou jogando 100 endereços privados no cliente, onde cada cliente vai receber 500 portas TCP. Tá? É dessa maneira que está rodando nesse momento. Agora é só levantar. Reload. Confirma aí. Ele vai subir agora o BGP, vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, vamos ver. No CPE. Deixa eu entrar no CPE. Segura um pouquinho, por favor. Deixa eu ver que eu consigo me conectar lá no CPE. Deixa eu... Vamos fazer por parte mesmo. Tá? Desculpa aí, demora, gente. Deixa eu tentar entrar no CPE lá. Demora um pouquinho, gente. Só um pouquinho só. Deixa eu pegar. Vamos ver. Vai começar a pingar. Quando começar a pingar, a caixa subiu. Ah, tá ok. Daqui a pouco tem um break. Ah, tem? Tem que acabar toda vez. Agora. Quer fazer o break agora, enquanto sobe as caixas? Você que sabe, me prefere? Não, prefiro. Dá tudo certinho. Porque vai demorar uns 10 minutos para subir isso aqui, uns 5 minutos. Vamos fazer agora? Vamos. Tá. Pode ser agora? Ah, então me dá um toque, porque aí tá. Aí já faz Aí enquanto o senhor dá tempo para subir aqui as máquinas.
Aqui eu estou mostrando para vocês o CPE do cliente. Ele já recebeu as configurações, pelo jeito, está subindo. Enable. Vamos ver se subiu, Cisco. Então, a Caixa, o 1001, mandou agora a configuração nova para o CPE. Pode? Pronto. Ah, então tá Tá, aqui. enquanto faz o download. Pode. Só mostrar aqui agora. Só para vocês verem. Ó. Aqui eu estou no CPE do cliente, que é o 1900, o 2900. Ele recebeu agora aqui, ó, do 1000, que eu já deixei pré-estabelecido lá na Caixa, que quando eu teria que configurar agora o CPE para receber IPv6. Então, a Caixa já manda, quando eu fecho a conexão PPoE, na Caixa, ela já manda o arquivo de configuração. E é aquela hora que você chega para o cliente e fala assim, ó, liga e desliga a Caixa. Ela pega, já sobe com todas as configurações IPv6. Agora o pessoal está convidando a gente para fazer um break. Então, que é exatamente o tempo que a gente precisa para levantar todas as configurações V6 aqui. Pessoal, o coffee break está servido aqui na parte de baixo, no primeiro andar. Então, vocês saem aqui à direita de vocês, por aquela porta ali, certo? E a gente faz agora 20 minutinhos de coffee break, que é o tempo que leva aqui para baixar e continuar o tutorial direitinho, tá bom? Obrigado.